Olá, pessoal, vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos ver se vocês descobrem qual é o assunto da aula de hoje, né? Ao nosso redor, no nosso dia a dia, enfim, diariamente encontramos relações entre medidas de diversos conceitos. Por exemplo, a medida da quantidade de litros de água que sai de uma torneira está relacionada com o tempo, né, que você deixa a torneira aberta, né, o tempo em minutos ou tempo em horas. Né? Assim como, por exemplo, a medida da quantidade de quilômetros percorrida por um automóvel e está relacionada com a medida do tempo da viagem, né? Por exemplo, também a quantidade de litros de combustível, né? Litros de combustível consumido está relacionado com a quantidade de quilômetros que o automóvel percorreu. Então, existem, né, relações entre grandezas e essas relações possuem características e particularidades. Então, essa aula nós vamos conhecer um dos temas da aula de hoje, né? É proporcionalidade entre grandezas. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver porcentagem, aumentos e descontos simples e aumentos e descontos sucessivos. Vamos começar a aula de hoje, então, com grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Antes de mais nada, o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Contar a quantidade, um, dois, três, contar. Ou então medir. Alguns exemplos de grandeza são o comprimento, né, medido em metros, centímetros ou milímetros, massa, que é medida em quilogramas, volume, metro cúbico, centímetro cúbico, tempo, horas, minutos, segundos, velocidade, que já é uma razão, né, entre duas grandezas, que é a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer, né, e dentre outros. Então, é possível realizar a comparação de grandezas por meio de razão, ou seja, divisão entre elas. Então, por exemplo, consumo de combustível. Como é que é calculado? É calculado dividindo-se a distância percorrida e o combustível gasto para percorrer essa distância. Então, razão, divisão entre duas grandezas. A velocidade, ela é uma divisão, ela é uma razão entre duas grandezas, que é a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, a relação entre grandezas pode se dar de duas formas, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais, muitas vezes a gente só diz proporcionais. Então, duas grandezas são proporcionais ou diretamente proporcionais se o aumento de uma grandeza causar o aumento da outra grandeza na mesma proporção. E são inversamente proporcionais se, por exemplo, o aumento de uma causar a diminuição da outra na mesma proporção. Então, proporcionais ou diretamente proporcionais é se o aumento de uma causar o aumento da outra na mesma proporção, e da mesma forma a diminuição de uma causar a diminuição da outra na mesma proporção. Por exemplo, um carro consome 15 litros de combustível para percorrer 100 quilômetros. Caso viaje por 300 quilômetros, quantos litros de combustível serão consumidos? Então, veja só. As grandezas, o primeiro passo é você identificar as grandezas. Então, aqui é combustível e distância percorrida. Perceba, aí depois anotar os valores, né? Por exemplo, as grandezas aqui são combustível e a distância. Identifiquei as grandezas, esse é o primeiro passo. O segundo passo é os valores, né? São consumidos 15 litros para percorrer uma distância de 100 quilômetros, né? Aqui a unidade desse é litros e a unidade desse aqui é em quilômetros. Questiona-se quantos litros de combustível, ou seja, X ou qualquer outra variável que você escolher, para viajar a 300 quilômetros. Pronto. Esse é o segundo passo, anotar os valores. Seu terceiro passo é identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, veja, analise. Ó.
Quanto maior a distância, a ser percorrida, mais gasolina ele vai consumir, mais combustível ele vai consumir. Então, quanto maior a distância, maior o consumo de combustível. Então, se o aumento de uma gera o aumento da outra, elas são diretamente proporcionais, né? E você pode fazer por regra de 3, né, para encontrar o x, ou da seguinte forma, né? Você pode fazer, ó, 15 por x dividido por x, 15 para x, 100 para 300, ou seja, essa razão é igual a essa razão, ou seja, se eu aumento aqui numa certa proporção, esses dois aqui vão aumentar também na mesma proporção. E aqui, isolando o x, você vai encontrar x igual a 45 litros. Ou seja, ó, de 15 para 45 triplica. De 100 para 300 também triplica. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Se eu triplicar a distância a ser percorrida, eu triplico a quantidade de combustível a ser utilizado, né, na viagem. Então, grandezas diretamente proporcionais nós calculamos assim, ó, através de uma razão, através de uma divisão. Desses dois à esquerda com esses dois aqui da direita e encontramos o x, ó, mesmo resultado que está aqui na tabela. Já grandezas inversamente proporcionais, o aumento de uma gera a diminuição da outra na mesma proporção, ou vice-versa, né? Por exemplo, uma indústria produz 100 kg de chocolate por dia em 8 horas de funcionamento com 20 funcionários. Se em épocas especiais são contratados outros 20 funcionários para produzir a mesma quantidade de chocolate, quanto tempo eles levarão para realizar o serviço? Então, ó, são 8 horas. O passo a passo é o mesmo. Você organiza as grandezas de interesse, que no caso são o quê? Horas de funcionamento e quantidade de funcionários. A quantidade de chocolate a ser produzida é a mesma. Então, você coloca aqui, ó, horas de funcionamento e a quantidade de funcionários. Então, em 8 horas de funcionamento, para produzir, né, os 100 kg de chocolate, preciso 20 funcionários. Aí são contratados outros 20 funcionários, então vai ficar 40, 20 mais 20, 40, para produzir a mesma quantidade de chocolate. Aí quanto tempo, né, eles levarão para realizar o serviço? Eu coloco aqui o X ou qualquer outra variável. Seu terceiro passo é identificar se são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Então, veja só. Se eu aumentei a quantidade de funcionários, eu vou demorar menos, gastar menos tempo para produzir os 100 kg de chocolate, certo? Então, menos horas de funcionamento serão necessários para produzir 100 kg de chocolate, já que tem mais gente trabalhando. Então, se o aumento de uma gera diminuição na outra e vice-versa, nós vemos que elas são inversamente proporcionais. E o jeito de fazer o cálculo é um pouquinho diferente. Nós dizemos o seguinte, que se elas são inversamente proporcionais, ó, a relação desses dois, 8 vezes 20, é igual à relação entre esses dois, x vezes 40. Certo? Ó, perceba que no diretamente proporcionais a gente faz uma divisão desse com esse e desse com esse, a razão. E no inversamente proporcional, ao invés de dividir, nós multiplicamos esse com esse e esse com esse. Aí 8 vezes 20. 8 vezes 20 é 160. Esse 40 que está multiplicando, você passa dividindo. Aí 160 dividido por 40 dá 4 horas. Né? X igual a 4 horas. Ou seja, em 8 horas, em 8 horas diárias para produzir 100 kg, você vai precisar de 20 funcionários. E com 40 funcionários aqui, ó, perceba, com o dobro da quantidade de funcionários, você vai precisar da metade do tempo
para produzir essas mesmas 100 kg de chocolate. Então, novamente, ó, com o dobro de funcionários, né, vai ser preciso metade do tempo de trabalho. Assinar as alternativas a seguir que representam grandezas diretamente proporcionais. Velocidade e distância percorrida por um automóvel. Essas duas são diretamente proporcionais. Por quê? Digamos que seja no mesmo tempo, o tempo seja constante, né? Para o mesmo tempo, quanto maior a velocidade, maior a distância que eu consigo percorrer dentro desse mesmo tempo. E quanto menor a velocidade, menor a distância que eu consigo percorrer dentro desse mesmo tempo. Então, as duas são diretamente proporcionais. Agora vamos ver distância percorrida e o tempo gasto em uma viagem. Também são diretamente proporcionais, porque quanto maior a distância percorrida, a distância que você precisa percorrer, tipo, quanto mais distante for uma cidade de outra, maior o tempo da viagem, né? Da mesma forma que quanto menor a distância, tipo, quanto menor for a distância da sua casa para o colégio, por exemplo, menos tempo você vai gastar para chegar até lá. Velocidade e tempo gasto na viagem. Vamos ver, olha, quanto maior a velocidade, quanto mais veloz você for, menos tempo você vai gastar para fazer uma viagem. Da mesma forma que quanto menor a velocidade, quanto mais devagar você for, mais tempo você vai gastar para fazer uma viagem. Então, elas não são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais. Então, a gente não marca essa. E aqui tem peças produzidas e o número de funcionários da empresa. Quanto mais funcionários a gente tiver na empresa, né? Entende-se que, espera-se que, né? Quanto mais funcionários na empresa, mais peças produzidas a gente tenha, por exemplo, em um dia. Então, diretamente proporcionais também. Questão 2 diz que um ônibus leva 2 horas para completar uma viagem a uma velocidade de 30 km por hora por causa de um congestionamento. Se a estrada estivesse livre, ele faria a mesma viagem em 2 horas, seguindo o limite de velocidade da via. Qual é o limite da via? Vamos ver. Primeiro passo é anotar as grandezas. As grandezas são velocidade, velocidade em quilômetros por hora, né? A unidade quilômetros por hora. E o tempo em horas. Gasto, né, para completar a viagem. Eles que leva 6 horas no congestionamento aí para fazer essa viagem com a velocidade de 30 km por hora. E se a estrada estivesse livre, ele faria a mesma viagem em 2 horas, estando no limite da velocidade, que a gente não sabe, então vamos colocar um X ou qualquer outra letra da sua preferência. Pronto, fiz aí o primeiro passo, que é identificar as grandezas. O segundo passo, que é anotar. O terceiro passo é verificar se são inversamente ou diretamente proporcionais. Então, veja só. Nós vimos aqui que quanto maior a velocidade, menos tempo ele vai gastar para fazer a viagem. Então, as duas grandezas se comportam de forma inversamente proporcionais. Então, nós temos duas maneiras de fazer esse cálculo. Ou você faz essa análise, se elas são inversas, por exemplo, aqui, de 6 para 2 horas, de 6 para chegar em 2, você divide por 3, né? Ó, 6 dividido por 3 dá 2. Então, se funciona de forma inversa, se essa reduziu a terça parte, essa tem que triplicar. Aí eu faço 30 vezes 3, vai dar x igual a 90 km por hora. Ou você pode fazer o seguinte, ó, relacionando 30 com o 6, 30 com o 6, tem que ser igual ao x com o 2, multiplicando. Aí 30 vezes 6 dá 180. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo.
Encontramos novamente a x igual a 90 quilômetros por hora. Então, ou eu faço regra de 3 simples inversa. Tenho vídeos no meu canal só falando sobre esse assunto, se vocês quiserem revisar, né, que é um assunto visto em séries anteriores. Eu posso mandar o link depois para vocês revisarem. Ou eu faço regra de 3 simples inversa, que é esse cálculo aqui, ou eu simplesmente aplico o conceito de grandezas diretamente de inversamente proporcionais. Então, recapitulando, se elas são inversamente proporcionais, se uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Essa diminuiu dividindo-se por 3, né? Diminuiu-se até a terça parte. Então, se essa diminuiu até a terça parte, essa aqui vai triplicar, certo? Aqui dividido por 3, então aqui multiplicado por 3, ó, inversamente. Então, com esse raciocínio, o conceito de grandezas inversamente proporcionais, a gente encontra o x. Ou eu faço regra de 3 simples inversa, que é esse procedimento aqui. Um confeiteiro deseja fazer um bolo cuja receita indica a utilização de açúcar e farinha de trigo em quantidades fornecidas em gramas. Ele sabe que uma determinada xícara utilizada para medir os ingredientes comporta 120 gramas de farinha de trigo. Então, uma xícara comporta 120 gramas de farinha de trigo. E que 3 dessas xícaras de açúcar, vou colocar assim, 3 xícaras de açúcar corresponde em gramas a 4 xícaras de farinha de trigo. Quantas gramas de açúcar cabem em uma dessas xícaras? Olha só. Eu poderia transformar isso aqui numa razão, ó, se eu passar o F dividindo e o 3 que está dividindo multiplicando, ó. Então, o açúcar, uma xícara de açúcar equivale a 4/3 de uma xícara de farinha. Mas uma maneira ainda mais simples do que essa que eu falei rapidamente é o seguinte: ó. Anotei aqui as informações da questão, de que 3 xícaras de açúcar equivale a 4 xícaras de farinha de trigo. Então, veja só, eu quero saber uma xícara de açúcar, né? Quantas gramas equivale, né? Uma xícara, cabe quantas gramas de açúcar? A farinha eu sei, ó. A farinha nós sabemos. Uma xícara de farinha tem 120 gramas. 4 vezes 120 vai dar 480 gramas. Esse 3 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, encontramos aqui, ó, que uma xícara de açúcar, ou então uma xícara, comporta 160 gramas de açúcar, essa mesma xícara. Então, marca aqui a letra D. Então, pessoal, por hoje é só. Vamos finalizar por aqui, certo? E na próxima aula nós continuamos, né, com porcentagem, vamos ver desconto, né, acréscimo, lucro, né, esses conceitos e também fazer exercícios. Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.